deixa rodando. Só observa, se ele parar. Você parar, você pode voltar. Aqui eu não preciso mexer nada. Só para parar lá. Isso, aqui você vai observar assim na bateria, na família, finalzinho, às vezes. Só cancela. Nivendamine. Ainda não apareceu. Você tá aqui. Não vai aparecer? Vamos ver esse aqui agora. Já tem alguém aqui que eu acho que... Nicole. Ai, é minha mentora. Ah, é? Ela já tá perguntando aqui. Já, gente, que responsabilidade. Sangue Já do tá cordeiro. perguntando aqui. Desculpa, mas assim... Não, tudo bem, aqui já entendi a pressão. Já temos pessoas aqui que... Ela foi minha mentora. Eu vou lá, você ajeita aí? Eu acho que vai pegar o pezinho. Sem falar. Vai ficar. Nossa, verdade, ficou bem próximo. Eu não posso encostar na mesa. Porque o Beto falou assim, batendo na mesa. Sem querer, você fica mesmo. Fica por quê? Batendo na mesa? Não, eu vi os vídeos depois que eu comecei a ver. Ó, deu? Ficou bom? Tá bom. Ficou legal? Você quer fazer aquele negocinho que você ver aqui? Isso. Deixa eu colocar pra você. Não, eu tô tranquila, muito obrigada. Isso aqui. Gente, a família inteira tem o olho claro, é isso mesmo? Só o menorzinho. Não, esse aqui não. Aí aqui você consegue comparar. Nossa, aí... Ah, esse aqui top. Pra cima, mais uma? Uma água. Já iniciou? Não. Reiniciar, vai iniciar. Mas você vai entrando? Já, o pessoal vai entrando. 700 lá. Aí você já segue depois? Olha, hoje tudo na prática. E aí o link vai mandar pra me mandar. Isso. Eu vou pegar o link aqui e eu já mando pra ela. Ela vai participar. Ela vai entrar por aqui. Entramos. Esse aqui, coisa eu não vou ter hoje, hein? Eu esqueci de imprimir o papel. A gente aqui, nossa. Olha, tá Se como tá você precisar de papel, você tem que ir, tá? Não sabe, não tá pegando aqui. Ó, tá lá. Você tem que trazer pra cá. Aqui, ó. Olha ele aqui agora. Isso. Ele tá ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Certeza? Sim. Como é que tá nosso som aí? O som tá legal. Consegue ouvir a gente aí? Pelo meu celular não consigo entrar ao vivo ainda não. Certeza? Estamos ao vivo. Deixa eu entrar pro outro celular aqui. Show de bola. E aí, Gustavo, como é que foi o dia hoje? Foi bem, cara, graças a Deus. Tranquilo? Correria Opa, faz parte do nosso dia a dia. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, sim, com certeza. Estamos aí ao vivo. Deixa eu... A Jéssica tá ao vivo. Tá ouvindo, Jéssica? Bem, beleza. Deixa eu de bola aqui. Vou voltar lá na live. E aí vou mandar para
Pelo meu celular não tá entrando como ao vivo. Internet? Não sei porque eu. Pessoal que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Só bem longe. É só foto do Betão assim. Então tem que mexer aí, né? Deixa eu ver passar o número como é que não se passa. Sim, deve ter onde. Não aqui normal? É esse aqui que eu não entro. Tá conseguindo ver a gente ali? Sim. O pessoal tá entrando? Beleza. Viu aí? Deu? Fechou. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí. Como é que estamos de som? Como é que estamos aí de imagem? Converse com a gente. Seja muito bem-vindo. Hoje, mais um dia aí de segurança na prática. Estamos aqui com uma convidada especial hoje. Ela está um pouco nervosa, mas logo, né, a gente vai brincando aqui, vai conversando, ela vai se soltando aí, vai trazendo conteúdo para nós. E como a gente sabe, né, da última vez o Rodrigão, um forte abraço, Rodrigão, falou que ia estar assistindo a gente aí hoje. Opa, Rodrigão, vamos ver se ele vai estar assistindo aí com a gente aí. Show de bola. E quem está participando aí, pessoal, vamos compartilhar a live aí, porque nosso podcast não precisa mudar esse hábito de lives para podcast aí, que é uma mudança muito bem-vinda aí para a gente aí. Então, quem está participando, quem é novo seguidor aí, vamos compartilhar esse assunto aí que é bem interessante. Show de bola. Ó, Jéssica, Jéssica, a Jéssica está aqui. Jéssica Leva é a minha sócia. Ela que vai. Jéssica Leva está aqui Ela com a vai gente participar. também. Está tudo ótimo, Dani é maravilhosa. Já colocou aqui, ó, Jéssica. Você consegue. Ela vai entrar na live, né? Você vai ter que chamar ela por aí. Fala para ela mandar o convite. Quer que eu fale aqui? Fala para ela mandar o convite. Vai. Isso. Ele foi? Pessoal, enquanto isso, vai compartilhando a live aí com o pessoal que está assistindo. Curte, porque você curtindo esse conteúdo, o Instagram entende que é relevante e ele vai encaminhar para mais pessoas aí. Então, começa a compartilhar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre riscos psicossociais, o que é, né? Nosso público aqui é um pouco... o maior público nosso hoje são pessoas que estão se formando, né? Então, acredito que quem está se formando, isso aqui é uma baita oportunidade para quem está assistindo, né? A gente costuma sempre falar que antigamente não tinha isso aqui, né, Beto? Sim. Não tinha, era difícil a gente consultar e difícil a gente ter acesso. E Jéssica entrou, hein? Seja muito bem-vinda, Jéssica. Muito bem, Jéssica. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Jéssica, tudo bem? Vocês me ouvem bem também? Muito bem. Muito bem, com certeza. Ótimo. Que legal. Show de bola. Vou fazer o seguinte. Ó, a Jéssica está ao vivo lá. Então, antes da gente começar, eu já gostaria também de agradecer a participação da Dani aqui com a gente, da Jéssica que está participando aí online com a gente também. A gente fica muito feliz com os nossos convidados. Um assunto para a gente que surge muitas dúvidas, né, Gustavo? Com certeza. Acho que para todo mundo. Na verdade, esse é o assunto do momento. É o assunto do momento. Então, está todo mundo nessa curiosidade, nessa expectativa por esse assunto. Então, a gente agradece a participação de vocês, a disponibilidade. E também, desde já, queria agradecer a participação tanto do meu colega aqui, o Gustavo Aragão, meu parceiro de live, e também aos nossos patrocinadores aí. Pedro, faz as honras dos caras. Você quer que faça as honras? Com certeza, cara. Ó, vamos lá. O nosso parceiro desse mês aqui, que assim, você que não está participando, você está perdendo, hein? Tá perdendo. Esse mês temos aí
um sorteio de uma linda botina notebook marca Marluvas. Então, você que não está participando, vá na nossa página, segue lá todas as instruções para você participar. Lembrando que dia 29 desse mês teremos sorteio. Então, a empresa GR Participações, nosso amigo Fabiano Garcia. Fabiano Garcia. É que tem o pai e tem o filho. Ah, entendi. Então a gente confunde mesmo, não tem jeito. Isso aqui, e eles vão estar com a gente aí dia 29, Beto. Tá com a gente. Então, dia 29, Fabiano Garcia pai, Fabiano Garcia filho, estarão com a gente no dia 29 no sorteio da linda botinha aí da Marluvas. Então, assim, vem participar com a gente. Siga as instruções lá, porque quem está participando está perdendo, Gustavo. Com certeza. Então, fica a dica aí para você aí que acompanha as nossas lives aí. E hoje, o assunto top, hein? E uma convidada Nossa, top também. nossa convidada hoje vai falar com você. As nossas convidadas, né? Porque a Jéssica está online aí com a gente também. Então, hoje a gente tem um assunto bem interessante para a gente falar. Falou de saúde mental, aquele risco psicossocial, a galera fica tudo na dúvida, na expectativa. Então, a gente vai falar hoje, mas de uma forma leve, de uma forma prática, né? Então, o nosso assunto hoje é bem interessante. Mas antes da gente começar, a gente vai apresentar aqui a Daniele, vai estar aqui a nossa convidada, já está aqui, né, com a gente. Dani, então seja bem-vinda. Agora, aí a gente sempre começa o nosso bate-papo seguinte, para deixar o convidado mais tranquilo, mais relax. Os nossos convidados, nós também, né? A gente quer saber o seguinte: quem que é a Dani? Da onde vem a Dani? Como que a Dani apareceu aqui pra gente? Então, assim, primeiro, você se apresentar, então faça as honras pra gente, Dani. Fica à vontade, tá? Se sinta assim à vontade, se sinta em casa. Que aqui você vai ver que é um bate-papo bem tranquilo, tá? Então, fica à vontade aí. Já me familiarizei como Dani. Não, é Dani. Então é Dani. Começar assim. Eu olho aqui, eu olho ali, onde que eu olho? Aqui, ó. Você olha aqui. Boa noite a todos que estão aqui, né, nos ouvindo. E, meninos, muito obrigada por esse convite. Como eu até havia dito, é muito importante ter momentos como esse para a gente falar sobre saúde mental, que é um tema muito relevante, é um tema que todo mundo está falando. Então, falar sempre sobre isso é muito bom. Agradeço mesmo de coração. Quem que é a Dani? Né? A Dani é psicóloga. Cheguei até vocês por conta de uma amiga muito querida. Opa! Sua irmã, Érica. Está na produção hoje. Está na produção. Exatamente. Então, foi minha parceira na faculdade, né? Uma amiga para a vida. Então, longas histórias. E aí ela que fez essa ponte para que nós pudéssemos estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Então, assim, agradeço também a Érica por lembrar de nós um assunto tão relevante. Maravilha. Dani, fala um pouquinho para nós da sua história, que eu acho que todo mundo que vem aqui, a gente sempre fala isso, todo mundo que vem aqui tem uma história para contar. Seja uma história, às vezes, inspiradora, que às vezes o pessoal que está assistindo a gente se inspira também. A gente acredita que tem isso em você, com certeza. Então fala um pouquinho para nós de como começou, a Dani é formada, como que começou essa formação, como que começou a pular, né? Perdão. E fala um pouquinho para nós como que foi isso aí, essa trajetória até aqui, né, até hoje. Sim, vamos lá. Vocês querem que a Jéssica se apresenta primeiro ou eu começo? Bom, fica à vontade. Vocês preferem? Pode ser. É que a Jéssica ela não está aqui presencial, né? Mas ela está lá. Tá presencial, tá aqui lá. Desculpa, Jéssica. Desculpa, viu? Mas, ó, você tinha que estar aqui, Jéssica. Não precisa se desculpar. Eu acredito que a Dani pode seguir qualquer coisa, Dani. Eu vou fazendo aqui os comentários que se quiser necessário, tá? Mas já que deu a deixa, prazer, né? Eu também sou da Pluralis, né? A Dani, minha querida sócia. Estamos aí construindo um legado, né? De falar de saúde mental dentro de ambientes organizacionais. Então, para nós é uma honra estar aqui, poder falar sobre isso, né? Que, como a Dani disse, é um tema que está muito em alta, muito relevante, mas isso é de extrema importância, né? Porque a gente está vendo, né, o que está acontecendo na humanidade, né, como um todo, em relação às questões emocionais, psicológicas, não é diferente, né, dentro do ambiente profissional. Então, obrigada, meninos, por essa oportunidade
e é um prazer aqui estar com vocês para poder falar sobre isso. Então, eu também sou psicóloga, né, atuo na Pluralis, desenvolvendo organizações, né, pessoas, para poder encontrar nelas potenciais, talentos, né, e também ajudar essas organizações a ter espaços, né, mais seguros psicologicamente. Então, a gente vai falar muito disso ao longo, né, da live hoje, mas de novo eu queria frisar a importância de falar sobre isso e saber, né, como que essa avaliação de riscos psicossociais ela acontece na prática. Obrigada. Boa, boa. Obrigado, Jéssica. Jéssica já fez a Gente, introdução. essa é minha sócia, vocês entenderam? Vocês entenderam? Ela já fez a introdução legal aí, já Sobre já isso. começou a tornar interessante. Isso. Mas a Pluralis, então, ela nasceu, esse quase trava-língua, né? Nasceu, né, de um desejo tanto meu quanto a Jéssica de transformar pessoas. É claro que o propósito da Pluralis realmente é trabalhar com o desenvolvimento de líderes e equipes, mas a história em si, né, de como nasceu, veio de uma dor, de presenciar, infelizmente, lideranças que estavam adoecidas. E por conta de ser, e não é pessoa, é a liderança mesmo adoecida, que acabou adoecendo uma equipe. E aí, por conta disso, floresceu ainda mais o nosso desejo de, opa, peraí, nós podemos fazer mais do que simplesmente o que nós estamos fazendo, né? Eu tive um período, né, acabei sofrendo uma retaliação e ao invés disso me destruir, me deu ainda mais forças para realmente fazer um trabalho com qualidade e entrar dentro das empresas realmente com um olhar consciente do quanto o ser humano ele é importante em todos os processos para que a gente consiga os resultados. Então, foi a partir dessa dor que a Pluralis, ela teve mais força. Então, é como eu falo assim, às vezes a gente olha a nossa vulnerabilidade como o ponto mais fraco, mas na verdade, se a gente conseguir realmente trabalhar isso, a nossa vulnerabilidade se transforma na nossa maior força. E é o que a Pluralis é. Então, é um meio de trazer essa ponte, né, de processos e pessoas e, enfim, chegar no resultado que a empresa deseja. Então, ela nasceu assim, né, desse desejo de transformar e transformar de forma real. Sempre trabalhei, né, com transformação, com desenvolvimento pessoal e profissional. Então, desde sempre eu já estava, né, nesse movimento. E aí as coisas foram caminhando realmente para que ela nascesse desse jeito. Então, nasceu com base. Na verdade, eu já ia até perguntar. Tanto você ou a Jéssica, vocês são psicólogas, correto? E vocês são organizacionais. Vocês atuam dentro da empresa ali, ou já atuaram na empresa e agora tem uma clínica própria, é isso? Não, na verdade, eu vou falar por mim e depois a Jéssica pode falar até dela. A minha atuação, assim, eu me formei e aí eu me apaixonei pela clínica e pelo social. Sim. A Eriquinha que tá ali, ela sabe disso. Me apaixonei, aquela paixão sobre o cuidado. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o vulnerável mesmo, do quanto nós precisamos desse cuidado. Então, foi essa trajetória, né, dentro da psicologia, tanto clínica quanto social. Depois disso, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar dentro de um projeto maravilhoso, que trabalha o desenvolvimento de jovens. Então, trabalha tanto pessoal quanto profissional. E isso acontece, né, tudo dentro de uma empresa, de uma multinacional. E ali, né, acaba, a própria personalidade de cada um, né, a gente acaba fazendo até mais. E nisso eu acabei tendo esse contato com a parte organizacional. Então, de fazer esses treinamentos, de fazer esses desenvolvimentos, de ver como a gente consegue realmente fazer essas mudanças e essas viradas de chave ao longo do processo. Então, foi por conta disso. Então, hoje nós trabalhamos, nós desenvolvemos as consultorias dentro das empresas, mas não temos uma clínica. Então, a Pluralis realmente é um centro de desenvolvimento humano e social que faz isso dentro das empresas em forma de consultoria, treinamento, aí a gente tem os programas. Legal. Muito bom, tá vendo? Isso Já mesmo. desmistificou algo aqui que não é clínica. não é uma clínica, ela vai para a empresa ali fazer os serviços voltados ali à consultoria, na parte organizacional ali da empresa. Isso mesmo, e que casou muito com a dor, né, que está tendo agora da NR1.
que é o que está assustando todo mundo. Mas aí na hora que... É assunto para a gente É. falar aqui. E deixa eu te perguntar, conforme vocês começaram já antes dessas mudanças da NR1, ou já estava dentro do processo que estava fazendo a mudança da NR1 e aí vocês começaram o trabalho? Só para a gente entender ali como é que foi essa dinâmica. Não, nós começamos a se preparar antes, nós já tínhamos essa atuação, nós já tínhamos esse olhar, e aí a NR1 só chegou para falar, vai. Foi bem isso. Então, quando a NR1 chegou, nós já estávamos nesse processo realmente de mentoria, de processo de desenvolvimento, de estruturar o trabalho que nós gostaríamos de realizar nas empresas. Então, já é algo que veio de nós, e a NR1 só chegou realmente para agregar e dar mais força para a gente conseguir efetivar isso. Legal. Sabe por que eu faço essa pergunta? Até bom para nós também, porque assim, o Gustavo também vai ter a mesma opinião. A gente sempre tive a percepção que é o seguinte: a segurança do trabalho, a gente vai falar aqui ao longo do nosso podcast, a gente nunca atua sozinho, né? A nossa função é também cuidar de pessoas, lógico, a gente trabalha muito na questão voltada aos acidentes de trabalho, mas a segurança do trabalho, para o trabalhador não adoecer, não sofrer nenhum tipo de acidente, ele vai trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? E aí, lógico, a psicóloga ela também vai ali ajudar também a gente. Então, até para quem está participando aqui com a gente, ou até pessoas aí que a gente tem alguns, eu sempre falo dos meus alunos da segurança do trabalho, né? Porque para quem entende a segurança do trabalho, acha que a segurança do trabalho ela atua sozinho, é só o trabalho técnico. Não, é um trabalho multidisciplinar voltado ao trabalhador. Sim. Então a gente tem várias pessoas atuando em conjunto aí para o trabalhador não adoecer e não se machucar também, como é o nosso caso, né, Gustavo? Com certeza. Acho que é um conjunto de coisas, né? E aproveitando esse gancho, o Dani, e também a Jéssica que está acompanhando a gente aí. Jéssica, a gente quer ouvir você falar mais. Como que foi para vocês, assim, que a gente sabe que é algo que também é novo no mercado, né? Que veio aí essa atualização. Como que foi essa implantação e essa adaptação para vocês também desse processo de adentrar nas empresas para poder implantar um sistema de psicossociais ali, um programa? Como é que é para vocês hoje no dia a dia isso? É desafiador. É desafiador? É desafiador. Mesmo que a NR1 ela chegou, né, para nos ajudar, mas ainda assim é desafiador. Porque assim, no primeiro contato que a gente tem com a empresa, a gente já tem que ter essa sensibilidade, essa responsabilidade de conscientizar a empresa. O dono da empresa que, por exemplo, vai nos contratar para isso. Quando o dono da empresa já tem esse olhar humano, já entende o quanto as competências comportamentais, por exemplo, fazem toda a diferença dentro de um processo, é muito tranquilo, né? Mas às vezes não. Então, o nosso primeiro desafio é trazer essa sensibilização, olha, riscos psicossociais, agora é lei, né? Mas mesmo assim é uma responsabilidade da empresa e também do colaborador, que é uma das coisas que a gente fala bastante, né? Não sei se eu vou poder entrar agora já nesse assunto, mas a NR1 tem assustado muito. Bastante. A gente vai entrar já. Não só os empregados, né, mas também os empregadores aí. Acho que todo mundo, principalmente eles. Tá junto aí. Mas bacana. Então é difícil, a gente fala muito sobre isso, essa educação que a gente às vezes tem que levar para o nosso empregador ali também. O pessoal que participou com a gente, que presta consultoria, fala a mesma coisa, né, Beto? Parece que é difícil a gente fazer uma conscientização com o cara para colocar na cabeça dele lá que isso é importante. E é entender também que é um trabalho em conjunto, porque às vezes tem a ideia, por exemplo, graças a Deus, né, os técnicos de segurança que passaram, né, pelo nosso caminho são pessoas assim maravilhosas. Mas já tem casos de às vezes falar, não, mas vai roubar o meu lugar, não. E aí tem às vezes esse conflito, né, tá querendo fazer o meu trabalho. Não, realmente o que vocês fazem, os técnicos fazem é cuidar de vidas. Então nós estamos vindo justamente para só agregar isso. Então eu falo que porque que é muito importante a gente falar sobre saúde mental, porque hoje é um EPI, né? Vamos ter que usar capacete, as botas, as luvas para sua segurança. Hoje a gente vai cuidar da sua saúde mental também para sua segurança.
Porque se você não estiver bem mentalmente, você não consegue nem colocar o capacete, você não consegue ter consciência de que isso vai trazer um dano para a sua vida. Talvez você não vai chegar em casa e alguém está te esperando. Então, assim, eu falo que é muito amplo porque é trazer realmente essa consciência. Vocês cuidam de vidas e nós estamos aqui realmente para dar esse apoio, para dar esse suporte para que o trabalho continue, né? Então, é bem isso. Eu vim até, nós na nossa área da segurança, eu falo por um caminho longo que eu já vim percorrendo, até a gente vai falar daqui a pouco de algumas mudanças aí do que vem acontecendo e voltar à saúde mental. E, na verdade, as empresas, tanto a nossa área da segurança, ela tinha um olhar muito voltado ao estado físico. Legal. Né? Porque, assim, a nossa preocupação é o trabalhador não sofrer nenhum tipo de acidente de trabalho e também não sofrer nenhum dano físico ou dano estético. Então, esse era muito o olhar nosso. Porém, acabou se esquecendo ou também não colocava no contexto a saúde mental dos trabalhadores. Que talvez não, é isso que eu acho que vem tendo essa mudança dentro das organizações. Né? E aí, lógico, a nossa área, a gente não tem um conhecimento técnico para isso. Não tem um conhecimento apurado voltado à saúde mental. Aí é onde entra o trabalho de vocês. Né? E que aí é um perigo também. Porque, posso ser sincera sobre as minhas percepções. Ai, meu Deus. É o seu momento de brilhar. Ai, meu Deus. O que acontece, né? Então, como você disse, então tinha essa preocupação, tem, né, essa preocupação, e aí existem profissionais e profissionais. Então, assim, a minha preocupação teve sim esse olhar de vamos cuidar da saúde mental, tanto que a NR1 está dentro da NR17, né? Se eu não estou enganada sobre isso. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Então ela já existia. E aí, pós-pandemia, começou a ter esse olhar, né, mais voltado por conta dos dados, né, atestados, afastamentos, e aí começaram a entender que a saúde mental do trabalhador estava afetando a questão do rendimento e afetando a produtividade da empresa. Então, isso virou um número, aí passou a ter essa atenção. Uma das coisas que eu falo que é muito desafiador hoje é que com a entrada da NR1, da forma que chegou, essa questão de falar sobre saúde mental, nós temos muitos profissionais que querem vender. E aí, eu até ia gravar um vídeo, falei, não vou gravar esse vídeo, vou deixar quieto. Mas assim... Já fala aqui com a gente. Vou falar aqui então. Porque o momento aqui é a hora. Momentos trágicos e delicados como esses, por exemplo, após pandemia, então teve toda essa situação, agravou mais essa questão, esse olhar teve que ser mais afunilado referente a isso. Então, é claro, né, vai existir profissionais e precisa-se ter faturamento referente ao trabalho que a gente presta. Sim, isso sim, né? Ninguém precisa, vou ser voluntário em tudo e não. A gente entende essa necessidade, mas a minha preocupação é talvez o não preparo de um profissional, não ser um especialista nessa área, fazer um trabalho para apenas ter o ganho e isso depois prejudicar, inclusive, o colaborador ou a empresa. Então, é uma preocupação que eu tenho hoje. Então, é difícil, mas, né, vamos caminhar. Vamos deixar a Jéssica também complementar. Jéssica. Boa, fica à vontade. Fica à vontade, Jéssica. Vai lá, Jéssica. Complementa que eu tenho certeza que tem informação. Essa fala da Dani, que eu também sinto essa mesma preocupação, né, no sentido que tem profissionais e profissionais, e quando se trata de saúde mental, é um tema que exige uma competência técnica para ser analisada, avaliado, né? Porque a saúde mental ela não é só a questão de ausência de doença, né? Porque quando se fala em saúde mental, as pessoas pensam, um transtorno emocional, uma depressão, uma ansiedade, enfim, e não é isso. Né? Saúde mental não é só a ausência desses transtornos mentais, né? Ela vai influenciar, a gente já vê isso, né? Ela vai influenciar na produtividade, como a Dani falou, vai influenciar na segurança desse colaborador, que no caso a gente está falando do ambiente organizacional, vai influenciar também nos relacionamentos e na qualidade mesmo da tomada de decisão, né, ali do dia a dia, na rotina de trabalho. Então a gente vê aí os índices que estão alarmantes, por isso que a ANR veio, exatamente para poder regulamentar, né, o que
quando estamos falando de saúde mental, não é só a ausência de doença, né? É sim toda uma questão estratégica para ter bons resultados. É o equilíbrio. Perfeito. Ó, eu já tive Que aula, hein, eu já tive uma aula, hein, Jéssica? Olha, já deu uma aula aqui pra gente. E assim, então, nesse contexto todo, então a gente pode considerar que dentro das organizações hoje, né, a gente teve uma boa mudança aí voltada à saúde mental. Então, agora as empresas aí ela têm que ter esse olhar. E até eu gostaria de até aproveitar uma fala da Dani. Você acha que depois da pandemia isso mudou bastante? Eu ouvi que você comentou sobre isso, mas assim, o pós-pandemia, que é onde foi mais que as pessoas sentiram ali ou manifestaram algo voltado à saúde mental, dentro das organizações ou até fora? Sim, no meu ponto de vista, sim. Acho que tinha muita coisa oculta e aí pós-pandemia isso acabou agravando, isso acabou ficando em evidência. E por conta disso que acabou, inclusive, tendo essa necessidade de se falar sobre saúde mental, de fomentar isso dentro das empresas em qualquer lugar, né? Então, eu sinto que foi após essa situação que todo mundo precisou vivenciar, que acabou resultando no que nós estamos aqui hoje. Sim, ficou muito claro. Eu acho que uma pergunta que a gente tem certeza que a gente vai falar desse assunto, já vou aproveitar ele, Gustavo, são o seguinte: as avaliações psicossociais. Porque, assim, eu sou o tipo do profissional que eu acho que é o seguinte: a avaliação ela é o início de um trabalho, né? Sim. Então, ali, a gente vai começar a ter ali Vou mostrar assim rapidinho. Só um minutinho, problemas técnicos. Produção está em atuação agora. Produção. Depois vamos gravar a produção. Vamos gravar a produção hoje. Vai tirar uma foto dessas. Produção aqui em atuação. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, produção. Está sempre atento. Muito bem. Mas, vamos lá, voltando aí. Já até esqueci. Sobre a avaliação. Como que é feita essa avaliação no campo aí hoje? É porque é o seguinte, às vezes as pessoas acham que é só pra gente fazer uma avaliação lá, tal. Eu queria que você explicasse para a gente no contexto geral, a avaliação psicossocial. Porque eu tenho que avaliar todo mundo, a empresa não tem que avaliar todo mundo, tem uma porcentagem do que ela precisa avaliar. Após a avaliação, aonde que vai parar isso? Quem que pode fazer essa avaliação? Então, eu sei que é uma pergunta aqui em várias, mas se você puder explicar um pouquinho para a gente de forma geral. Vou perguntar se a Jéssica, você quer responder? Eu posso responder? Vamos responder juntas. Olha. Vamos falar, Dani, depois você complementa. Pode ser. Então, assim, como que é feito, né, as avaliações referentes aos riscos psicossociais? Nós, enquanto consultoras, né, na Vulgares, nós temos o nosso jeito de olhar técnico, envolvendo a psicologia e também aquilo que o próprio Ministério do Trabalho já deixa ali como direcionamento. Boa, perfeito. De avaliação. De novo, a gente vai ter que voltar naquele assunto de que existem profissionais e profissionais. Então, a avaliação dos riscos psicossociais ainda ela não é uma atividade exclusiva do psicólogo. Né? Então, tem pessoas de diferentes áreas que, se ela tem habilidades, né, conhecimento, ela vai poder aplicar. Só que é aí que está a questão, né? Como que uma pessoa que às vezes não entende essa questão de saúde mental, ela vai poder falar sobre isso? É o profissional legalmente habilitado, né, Beto? Que fala na norma. Os riscos psicossociais com esse olhar técnico, né? Da nossa própria formação, do nosso próprio conhecimento relacionado às questões que envolvem a psicologia e a ponto sociólogo, né? Então, nós temos uma metodologia totalmente diferenciada, onde a gente não só aplica um questionário ali para ver se a pessoa tem sobrecarga, se ela não é reconhecida, se ela está dentro do ambiente tóxico. Não é isso. A gente tem todo um olhar mesmo de entender não só o lado do colaborador, mas também o que aquela empresa tem condições de ofertar. Então, a gente quer escutar aquele colaborador, entender
trocar ali a experiência dentro daquela empresa, os potenciais, as oportunidades de melhoria, para depois sim a gente usar uma ferramenta que na maioria das vezes é um questionário ali, né, onde tem algumas questões que ele vai dizer sim, se não, e aí depois que a gente vai construir um relatório técnico com todo esse embasamento, não só relacionado às questões pontuais que o próprio Ministério traz como referência, mas também com esse olhar humano, esse olhar da própria empresa, de entender, né, o que ela pode oferecer também, porque a gente não pode comparar todas as empresas, que existem empresas de pequena, média e grande porte. Então, isso tudo a gente precisa analisar na hora de fazer o nosso relatório técnico. Dani, você quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Então, assim, por isso que, novamente, nós falamos sobre esse cuidado do profissional que está ali. Porque tem coisas que não vai sair no relatório. E aí, quando nós temos esse contato próximo com a pessoa que está vivenciando aquele espaço, aí a gente consegue realmente filtrar e com a nossa profissão nós já temos essa qualificação para isso, de fazer essa análise das coisas que às vezes não está no papel. E também o nível de consciência da empresa. Uma coisa que parece boba, mas é muito importante, uma pergunta que a gente costuma fazer sempre: está passando por alguma questão familiar? Por quê? Porque isso afeta totalmente na sua satisfação referente ao ambiente onde você está trabalhando. Está passando por alguma questão financeira? Isso também afeta. Então, a gente traz também essa consciência, como a Jéssica falou muito bem. Saúde mental é um equilíbrio, não é ausência de doenças ou de problemas. É você saber trabalhar com equilíbrio no meio de tudo isso. Né? Então, eu até falo, né, quando a vida é altos e baixos, né? Quando a ausência de vida aí as coisas realmente estão certinho. Então não vai estar certinho. A ideia é que realmente tem esses altos e baixos. Então, dentro dessa avaliação, a nossa preocupação é essa, de olhar aquilo que não vai sair no papel, para que a gente consiga ser bem assertiva na hora de dar devolutivo, de dar sugestões de planos de ações para a empresa. E aí uma das coisas, né, que eu e a Jéssica conversa bastante é que assusta muito as empresas. Né? E, novamente, a nossa preocupação referente a isso. Tem pessoas que vão vender, e tá tudo bem, vai vender o questionário, e aí faz o questionário, aí se a gente tem um colaborador que está insatisfeito, ele coloca lá tudo, ele desabafa naquele questionário, e aí o risco, ele foi elevado. E aí a empresa? A empresa está pagando para ser lesionada? E é uma preocupação das empresas hoje. Então, eu estou pagando para assinar um documento falando que eu estou prejudicando alguém. E aí a nossa preocupação é a gente está olhando o sintoma, não está resolvendo a causa. Então, o nosso olhar é realmente fazer esse questionário após essa sensibilização, após esse contato, para que a gente consiga chegar na empresa e na hora do questionário falar: olha, o que podemos fazer aqui? Olha, você nos ajuda ajudando o seu colaborador e o colaborador te ajuda resolvendo as questões. Por isso trabalha tanto a consciência da empresa quanto a consciência do colaborador, que é uma responsabilidade dos dois, não é só de um. Então a gente trabalha também muito com esse olhar. Então, eu vou só fazer um relatório, por isso que... Dani e Jéssica, vai lá, faz um relatório e tá tudo certo. Não, nós não aceitamos isso. É realmente ter esse contato real com a realidade, o que a gente pode contribuir, de fato, para que a empresa está tomando as decisões corretas e conscientes daquilo que vai ficar bom tanto para ele enquanto empresa, número, empresário, e tanto para o colaborador que está ali trabalhando. Então, essa é a nossa preocupação referente às avaliações. Então, não é só um questionário, vai lá, preenche, a gente quer entender o contexto todo, avaliar tudo que está envolvendo ali uma possível resposta. Então, é isso. É isso? Eu gostaria só de responder a dúvida aqui, inclusive de uma pessoa muito querida que está nos acompanhando, a Nicole, que ela perguntou se é o RH, né, que vai ter que ensinar os líderes a avaliar isso. A gente já vai chegar nessa questão também aqui dentro do nosso governo, né? Pode Só que eu gostaria já de adiantando isso, porque não é uma responsabilidade apenas do RH. O RH ele está ali também para olhar as necessidades, né? Entender essas questões dos riscos, só que é um trabalho em conjunto. Então,
naquela empresa. Então, é um trabalho conjunto e não só exclusivo do RH. Perfeito. Eu vou aproveitar, para ficar mais fácil, até para a Jéssica até já explicou um pouquinho, mas o Dani, você explicou, na verdade, uma ação voltada ao trabalho de vocês. Acho que para ficar mais fácil, eu queria que você... Vamos lá, eu sou uma empresa que eu quero contratar Morales. Eu estou aí com a necessidade. Como que é o passo a passo que vocês fazem dentro da empresa? Porque eu acho que, até para o nosso público aqui também, que já surgiu uma pergunta legal, voltada ao RH, que a Jéssica já perguntou, mas é interessante entender como que é o trabalho de vocês dentro da empresa. E o trabalho que geralmente é em conjunto, né? RH envolve segurança do trabalho, envolve diversas áreas. Então, se você puder falar para a gente de um modo geral... Desde o início ali, de Desde o como início, começa, a gente, ou às vezes até citar alguns programas que são implantados durante esse percurso. Todas as ações. Eu acho que é muito bacana. Pode bem do começo mesmo, né? Pode do contato ali, como é que é feito, né? Eu acho que é legal isso. Então, digamos que você fala assim, ó, Pluralis, eu quero tudo que tem direito. Boa, eu preciso me adequar à NR1, como todo mundo tem um pacote da Pluralis lá, para me adequar ao NR1, eu preciso. Então, o primeiro passo é realmente a avaliação dos riscos. Então, a gente faz esse momento de interação com os líderes, para entender como que é o funcionamento, como é que é a convivência dele ali. Então, faz esse momento com a liderança. E aí faz em campo, com o pessoal lá, entrevistas no dia a dia? Não, de primeiro momento não. Então, faz primeiro essa sensibilização com a liderança. Depois que teve esse momento de entrevista com a liderança, nós fazemos uma sensibilização com toda a empresa. Por quê? Por conta que quando nós vamos dar a parte de documento para o questionário, eles precisam estar, eu gosto muito dessa palavra, conscientes sobre aquilo que eles estão respondendo. Então, o que é a saúde mental, os riscos. Então, para eles saberem o que eles estão preenchendo e entender a responsabilidade referente a isso. Tanto da resposta quanto da ausência de resposta. Né? Então, fazemos essa sensibilização e aplicamos o questionário. Feito isso, depois do questionário aplicado, então a gente faz essa análise de tudo que foi feito, das falas, né? E aí o questionário, a sensibilização é na empresa mesmo, em campo, com todo mundo. Feito isso, aí a gente então dá o relatório técnico para a pessoa que nos contratou e também os planos de ações. Essa é a primeira etapa. Então a gente já trouxe para a empresa, né, um olhar, e já é uma comprovação de que a empresa está fazendo os movimentos que são necessários para adequação. Então, ela não está omissa. Então, ela já está realmente abrindo as portas para que as coisas sejam regularizadas. Né? Fez isso, a gente identificou que tem algumas coisas lá que está causando, né, algumas situações que não são interessantes. Aí a gente entra com a outra parte. Então, aí a gente faz um diagnóstico organizacional que ele engloba tudo. Então, a questão de clima, tudo. E aí é com todos os colaboradores, e aí é presencial, e aí faz todo esse... É bem profundo realmente isso. Então, até demora um certo tempo, porque a gente se dedica realmente para esse momento, que é o que vai dar subsídio para as outras ações. Feito esse outro período, aí a gente entra com a parte de treinamentos. Então, quais temas nós vamos trabalhar? Então, questão de... Eu até vi aqui que tinha até uma questão falando assim, de elimina pessoas. Não é para, vai chegar ali e vai mandar as pessoas embora. Que eu muito tem medo, às vezes, né? O pessoal tem medo, realmente. Não, vai ser mandado embora, não Questionário anônimo. Será que é anônimo? Será que não é? O pessoal pergunta. E é anônimo, realmente, não é, a ideia é não saber quem está respondendo, não temos esse interesse, nós precisamos realmente das informações. Então, aí é proposto, então, dentro dos treinamentos, os temas que vai ajudar todos esses gaps que a empresa está tendo e que pode causar os riscos psicossociais. Então, é questão de processos que precisam ser adequados, é um canal de conduta que precisa ser implementado, é uma pausa, então a gente faz esse olhar e esse acompanhamento. É uma liderança que identificamos que tem uma liderança que não está colaborando com
o desempenho ali do colaborador está adoecendo. Ai, vamos mandar embora. Não. Não. Então, é fazer uma consultoria com essa liderança, trabalhar essa liderança para que ela realmente não adoeça as outras pessoas, que entra naquele nosso propósito desde o início. Então, é um trabalho bem completo referente a isso. Então, passa a ter os treinamentos tanto com a liderança, quanto com a equipe, a consultoria individual. Então, aí dentro desse processo, a gente vai acompanhando e dando os relatórios também. Olha, nós tínhamos isso, foi melhorando nisso. Então, vai trazendo esses subsídios para a empresa que ela está se adequando. Está tendo muitos atestados, muitas faltas. Então, vamos verificar o porquê. E aí, de novo, não é olhar só o sintoma. Então, vamos entender a causa do que está gerando isso. E aí a gente vai fazendo os direcionamentos, as tratativas que são necessárias. Então, resumindo, seria isso, a Plurapes, né, dentro da sua empresa. Olha, se fosse você empresário, não perdi essa oportunidade. Esse vai ficar um recorte, pode ter certeza que a gente vai mostrar todo o trabalho de vocês. E a nossa intenção, na verdade, é essa. Né? A gente está aqui para falar do assunto, mas assim, divulgar a empresa Plurapes, divulgar Dani, divulgar a Jéssica, que são profissionais aí que a gente vê que, assim, são profissionais de excelência. E eu posso falar para vocês, o trabalho de vocês é diferenciado. Sim. Tá? Porque de todo esse contexto que você já passou para a gente, não é uma simples avaliação e não é um diagnóstico tão simples. Ele aprofunda um pouquinho mais. Eu queria até aproveitar o contexto que tem algo que estava ali para a gente falar. E assim, agora que ela já deixou. Deixa. Ai, meu Deus. Liderança. E eu ia tocar nesse assunto, cara. Eu tenho certeza que você ia falar nesse assunto. Olha isso, Jéssica, olha isso. Eu ia tocar nesse assunto. A gente tem uma sinergia excelente, entendeu? Cultura. Eu vou começar só em seja, o Gustavo vai falar, porque eu tenho certeza que é algo. Eu já fui gestor, eu sei como que é a cobrança para quem. Hoje eu estou não como gestor, mas eu sei que é uma cobrança muito grande. Porém, a gente tem aí muito que melhorar em questão de gestão de pessoas. A gente sabe que tem muito líder que ele não teve ali a formação para ser um gestor. Tenho certeza que você pode comentar, ou você deve ter pessoas ao qual você pegou lá no meio na hora que eu fazer todo o parte do levantamento, você deve ter visto isso daí também. Isso é um ponto também. Vou perguntar, lógico, como é que vocês trabalham com a liderança, né? Gustavo? Acho que é assim, né? Esse tema é muito bacana que eu ia até comentar e também ia falar. Às vezes esse cara que a gente trabalha, a gente identifica ele lá no dia a dia, ele cresceu lá dentro da empresa às vezes, né? Cresceu lá na produção. Era um bom profissional? Era um bom profissional, trabalhava bem, e aí o pessoal identificou que ele é um cara esforçado, e aí esse cara, por mérito também dele, com certeza, ele recebeu um cargo de liderança. Só que ele era bom operacionalmente, vamos dizer assim, operacional, né? Esse cara, né? Só que a gestão de pessoas, faltava isso nele. Então, esse trabalho de programas, né, treinamentos, acho que vem muito de frente com isso. Então, se você puder falar um pouquinho como que é hoje nas empresas também, acho que seria muito legal. É um desafio. É um desafio, com certeza. Até para nós, que somos técnicos, né, Beto? Porque a gente percebe muito isso, né? Até a Jéssica depois pode complementar aqui. A cultura desse cara também. Porque não se falava de EPI, não se falava de o cara usar um capacete, o cara usar uma máscara, do jeito que chegava lá, trabalhava, né? Então, a gente colocar na cabeça desse cara que isso é importante, né? É um trabalho gigantesco. Eu tenho uma palavrinha que todo psicólogo adora falar. Sabe qual é? Tem que fazer sentido. Boa! Então, assim, para uma sensibilização, para um momento desse de construção, porque a gente vai estar, né, fazendo quase uma reprogramação mental ali para mudança de comportamento. Reprogramação mental. Porque reprogramação mental. Essa vai ser Comenta o pessoal que está assistindo aí, ó. Reprogramação mental. Hashtag reprogramação mental. Porque o que acontece? Realmente nós tínhamos um olhar
que um bom líder ou um bom colaborador, ele tinha os resultados a partir de competências técnicas. Então, o cara que sabia era o cara. E hoje nós vemos aqui a competência comportamental grita, né? Porque se você tiver o jeito de lidar com as coisas, você faz as pessoas trabalharem para você mais e mais feliz. Então, aí quando a gente encontra uma liderança que já cresceu nisso, em alguns momentos, por isso que eu falo que como é importante você acompanhar. Em alguns momentos você vai achar, você vai perceber que dentro de um treinamento coletivo não vai fazer sentido. E talvez até para a própria pessoa falar, nossa, eu estou aqui ouvindo esse profissional, nossa, poderia estar lá trabalhando, agora vou ter que ficar aqui. Nossa, uma dinâmica, nossa, não, ficar brincando. Então, às vezes tem essa... E aí a gente entra na parte de acompanhamento individual. Então, aí a gente vamos construir um PDI, e a partir do PDI, aí de novo, com a expertise da nossa própria profissão, aí a gente dentro de um PDI, a gente destrincha, traz algo dentro da realidade dele que faça sentido e ele entende a necessidade que ele precisa mudar isso para que ele chegue em lugares até mais altos. Então, é um trabalho realmente de acompanhamento e de você olhar além do que a pessoa está falando. Então, de novo, só o papel não resolve, só um treinamento às vezes não resolve, então, mas o conjunto de tudo a gente consegue ouvir aquilo que não foi falado e ver aquilo que às vezes estava oculto, mas quando a gente está perto. Então, é isso que a gente faz na liderança, né? Fácil? Não é, mas é maravilhoso quando a gente tem um feedback da própria liderança falando, nossa, eu entendi, e aí eu fiz tal coisa, e olha, deu muito certo, e aí a gente ganhou o dia. Então, isso é muito bom. E quando mesmo a equipe fala, olha, nossa, aconteceu tal coisa, né? Teve essa mudança de postura, teve isso, então, assim, é maravilhoso. Bom, Então, isso é gratificante, né? Pode. Com certeza. Pode já te chamar, Jéssica. Esse é o momento, Jéssica. Acho que é Norberto, né? Se eu estiver errado, me corrija. Norberto. Norberto falando um pouquinho dessa questão do papel da liderança, e é realmente isso, porque a liderança, ela vai ser um fator ou de proteção ou de risco dentro das empresas. Perfeito. Por quê? Lideranças despreparadas, Norberto, ela tem assim, um potencial gigantesco de gerar o quê? Estresse, né? De gerar a insegurança, de gerar o adoecimento naquele time que ele lidera, né? Então, assim, o líder, ele tem um importantíssimo, né? Então, um líder que sabe ouvir, sabe reconhecer, sabe dar feedback, tem uma comunicação aberta, transparente, respeitosa, com certeza ele vai ter uma equipe muito mais preparada, né? Então, quando a gente fala de liderança, a gente tem que ter esse olhar, né? Se é uma liderança que está se envolvendo, capacitando, né? Cuidando das pessoas, né? Gerindo as pessoas, ou se é uma liderança que não foi preparada para aquilo, às vezes nem tem perfil, e a empresa, tipo assim, só vê o resultado técnico mesmo, né? Não está vendo ali o impacto que aquela liderança está trazendo para dentro da organização com relação a isso que a gente está falando aqui, que é os próprios riscos psicossociais, ao time que está desmotivado, o time que está se afastando do emprego, está apresentando muito atestado, né, que é o que a gente chama de absenteísmo, geralmente dentro de uma liderança tóxica, né? Então, hoje, quando a gente vai fazer uma avaliação de riscos, né, psicossociais, a liderança é alguém que a gente está olhando e acompanhando de perto, porque a gente sabe que o reflexo da empresa vem dessas pessoas aí que estão numa posição, né, de liderança. Por isso que fica até um sinal de alerta, para não gerar o risco dentro da empresa, você querer colocar alguém que não tem esse perfil de liderança, porque além de você adoecer a equipe desse líder, você também está adoecendo ele. Então, é um olhar também bem importante para essa tomada de decisão, que é o que a Jéssica até comentou. Isso, nossa, esse trabalho que vocês fazem é bem bacana. E assim, eu vou aproveitar um gancho, não tem jeito. Quando o trabalho é diferenciado, fica mais fácil, né? Com certeza. Você falou algo que se chama PDI.
Em desenvolvimento pessoal, individual. Isso. Beleza. Então, quando a gente fala de desenvolver pessoas, principalmente liderança, que é o que a gente estava comentando, né, Gustavo? Quando você pega um líder que ele não está preparado, ele vai ali gerir uma equipe, mas não vai conseguir fazer a gestão de pessoas. E eu acho que dentro do que você falou, o programa de desenvolvimento individual ali, você vai ver os gaps que ele tem ali para você melhorar isso de forma individual e isso futuramente. Então, se você até puder, a prática, né, fala um pouquinho das experiências que você já teve ali, de algum profissional ali, que, poxa, você pegou aquele profissional bem cru ali e tal, e tem um profissional que às vezes é aquele cara chucrão, que fala palavrão, tá, fulano, tá, você conseguiu conversar, conseguiu fazer ele entender que é um comportamento que não é legal durante o dia a dia nas organizações e ter um desenvolvimento dele durante todo esse processo aí. Se você puder contar algum caso pra gente. Não sei se eu vou te contar um caso, mas vou te dar um exemplo. Isso, vai lá, fica à vontade. Então, assim, ó, quando a gente trabalha com a liderança, um dos pontos que nós trabalhamos é o autoconhecimento. Perfeito. Então, trabalhar quem eu sou, porque nas tomadas de decisão que eles vão ter, vai vir muito os princípios e os valores que cada um tem. Isso vem, não tem como separar, né? Então, toda tomada de decisão, por mais técnico que seja, a gente coloca nossos princípios e os nossos valores, nosso caráter dentro das nossas tomadas de decisão. E aí, uma frase que eu vi, eu achei incrível, e é uma das coisas que a gente faz quando a gente encontra, então, essa liderança, às vezes que, né, tem até a dificuldade de reconhecer que tem algumas questões a serem trabalhadas. Então, o que faço? Eu trago a seguinte frase, né, aquilo que te incomoda é justamente aquilo que precisa mudar em você, porque a gente terceiriza a responsabilidade sempre para o outro. Então, a gente traz, né, e é muito legal quando a gente traz isso para a pessoa e devolve, né? Trouxe algumas questões, porque a minha equipe não funciona, não trabalha e são desmotivados, então o problema não sou eu, porque eu sou uma liderança de excelência e a equipe que não funciona. E aí, nesse trabalho de PDI, então é a equipe que não funciona, então a gente acolhe e detalha tudo que foi passado. Então a questão é essa, a questão é aquela outra, dentro do PDI. Então o que você pode fazer referente a isso? Então o que você pode mudar referente a isso? E aí a gente vai trazendo de novo o sentido e a consciência para essa liderança referente àquilo. Nossa, então peraí, eles estão desmotivados porque eu faço isso. Então eu preciso mudar isso. E aí a gente começa a ter os resultados que a gente busca. Então, na prática, o PDI é isso. Quando a liderança chega e fala, a gente precisa melhorar nisso, eu já percebi isso é maravilhoso. Mas às vezes não tem ainda essa consciência referente a isso. Então, aí culpa o outro. O outro é isso, o outro é aquilo. E aí a gente vai trazendo essa clareza realmente para o profissional. E aí, nossa, olha, eu entendi que a responsabilidade dessa equipe é minha, então o resultado deles também reflete sobre mim, né? Olha, então eu acho que era a minha ausência, ou era muito a minha presença. Esse colaborador, eu entendi que se eu ficar perto, ele trava, mas se eu ficar longe, ele vai. Então isso depende um pouco da minha postura. E aí a gente vai trabalhando dentro do PDI. Então é realmente um plano de desenvolvimento individual que vai acompanhando, né? Conforme a evolução, as adaptações que precisam ser feitas. Também. Boa. Que rola, hein? Caraca. Beto, você lembra que você fez no PDI ou não? Eu fiz. O Beto foi meu coordenador, sempre fala isso nas lives. É um expert de PDI. O Beto, ele pagou pra mim por Power BI, pagou por Excel. A empresa acabou investindo, né? A empresa fazia alguns investimentos nos profissionais e, assim, eu como profissional sempre tento enxergar não só o que os gaps ali que o trabalhador tem, mas o que ele tem de melhor e o que ele pode desenvolver muito mais. Então, no caso do Gustavo ali na época ali, o Gustavo ele é, né, para mim é uma pessoa excelente, não só como profissional, mas em relação a dados, e era algo que a gente tinha necessidade, e a gente falou, Gustavo,
Ó, tem uma oportunidade aqui para você fazer alguns cursos, e aí, o profissional aqui pegou, agarrou, foi embora, foi fazer o Power BI, né? Power BI. Então, gostou? Ixi, até hoje eu uso. Utiliza até hoje. Ô, Dani, até vou aproveitar a sua presença aqui, provavelmente a Jéssica também vai comentar do assunto, mas assim, falando de liderança, poxa, vocês deram um show aqui pra gente. Mas eu tenho uma outra questão, porque assim, a gente tem a liderança e tem também as organizações, ou o dono da empresa, ou os responsáveis pela empresa, né? Lógico, hoje como se tornou obrigatório, o pessoal ainda acharam ainda que iria ter mudanças aí e tal, mas hoje se tornou obrigatório e acendeu muito alerta aí para as empresas correrem atrás e terem aí todo um processo aí de adequação da saúde mental nas organizações. Mas como que você vê hoje? Como é que as empresas elas vêm procurando vocês? Eles têm ali tido consciência que realmente precisa cuidar da saúde do trabalhador? Como que você enxerga isso? Algumas empresas. Caiu o internet. Então, pra mim tá parecendo muito fácil. É normal aqui. Tá aí? Aqui tá normal, mas aqui no sul, tá ali, não tá parecendo. Pra mim tá aparecendo. Acho que caiu a internet. Aqui tá entrando gente. Tá, entrou uma pessoa. Caiu, foi Pra encerrado. mim tá Foi encerrado. concluir. Vídeo encerrado. Então, aqui tava normal. Acho que Porque deu uma hora, né? Não, mas ele tá vindo a mais. É 8,7? Não. Por quê? Tá no mais? Tá vindo mais. Semana passada foi mais. Mas tenta voltar, Gustavo. Não? Não, nunca não. Não. Entendi. Não, então eu ficava virando por conta disso. Eu tava só pegando mensagem. Ó, voltou, Gustavo. Tô eu, Jéssica. Traz ele tá atrás da câmera um pouquinho mais pra cá. Você tá pegando a Jéssica bem. A Dani bem. Quando eu entrei, fica metade. Então eu não entendi. É porque tá aparecendo a outra câmera aqui. Agora não, agora tá passando o Gustavo. Tá certinho. Deixa eu ver. Aqui. Assim. Tem só me ouve? Sim. Sim. Pode. Mas não, ele vai ficar assim? Eu vi que ele pensou em usar pra isso. Então, mas ele não. Não, aqui for gravar, a gente usa daqui. Mas ele vai pegar essa. Pega, tá pegando. Tá, vambora. Bora, cara. Voltamos aí ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Caiu tão pesado, o assunto é tão. Mas a gente vai ficar mais uma hora aqui, né, Dani? Isso. É mesmo? Ô, Dani, então eu vou até aproveitar o seguinte, voltado aí às organizações, às empresas. Como é que vocês veem hoje? Porque assim, teve aí a obrigatoriedade, as adequações aí, conforme a R1, teve alteração, mas como é que o pessoal vem procurando o trabalho de vocês? Bem provável que talvez aumentou mais a demanda, o empresário, toda vez que ele vê ali que caiu para ele que vai ter multa, pronta, aí o empresário já fica com a pulga atrás do orelha, já fica naquela loucura, então acredito que esse momento aí foi um pouquinho diferente para vocês. Quando eu falei até sobre todas as decisões que nós tomamos, vai muito dos nossos princípios, valores e caráter, por que eu estou falando sobre isso? Tem essa questão das multas, então eu preciso me regularizar. Já entrou contato conosco algumas empresas no sentido
vocês fazem avaliação só para documentação, para a gente fazer o preenchimento lá para ficar regularizado? Ah, Aí, não. Justamente por conta do diferencial do nosso trabalho, que é realmente a preocupação é esse resultado no final. Então, tem isso. Tem ainda muitas empresas, e aí, de novo, um alerta, né? Cuidado para não investir em algo. Tem vários profissionais qualificados por aí, então cuidado para não investir em algo que a própria empresa, o próprio empresário vai assinar uma carta de estou prejudicando a minha empresa e não estou ajudando meus colaboradores, que não é essa a ideia da NR1, pelo contrário. Então, o que a gente faz com a questão dos colaboradores, dos empresários, né? Eu vou ser muito sincera, a Jéssica pode até contribuir, eu estou dando consultoria para uma empresa que o empresário, assim, ele compreende perfeitamente a importância desse trabalho, desse desenvolvimento, desse olhar de competências comportamentais, da saúde mental. Então, assim, eu não tenho um case negativo referente a isso. Trabalhar com um empresário que ele não tem essa consciência. Eu tenho esse lado muito positivo, tanto da outra empresa também. Então, olha, Dani, nós queremos realmente fazer da forma correta. Como que a gente consegue fazer isso de forma correta? Então, que bom que nós temos essa experiência. Essa internet. Né? Caraca. Gente. Caiu? Batalha espiritual fortíssima. Meu Deus. Agora tá acabando a bateria. Ao longo do caminho, gente, a gente tem muitos inimigos, entendeu? A gente faz um trabalho bonito, mas o inimigo vem. Tem que tomar cuidado pra... É o inimigo. mas assim, tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom. Eu tô super nervosa. Sério? Amiga, nem parece. Nossa, Não parece? Tá muito bom. Ela fazendo uma coisa na faculdade. Ó, essa câmera aqui que ela tá te pegando. Tá. Então, assim, Olho pra ela. os recortes. Não, pode olhar pra gente aqui. Ela vai pegando essa aqui. Os recortes vai sair mais você do que nós. Por quê? Deu um problema técnico ali, mas então todos os recortes vai sair você aqui. Tá. Tudo bem. Mas assim, tá por. Nossa, eu já vi vários recortes seu. Que bom. Eu fiquei. Tá ao vivo? Não tá ao vivo. Jéssica, tá ouvindo a gente? Voltou, Gustavo. Voltou, Gustavo. Eu acho que é internet. Oi? Quanto? Quer colocar o meu? O meu tá com 60 não, coloca o meu lá. Cadê? Assim. Vamos fazer uma parceria com a Samsung. A gente. Ela não. Gustavo, tira lá que eu fico no ao vivo. Peraí, Jéssica. Mentira, já volto. Aí quem tira essa aqui. Não, isso aí não vai. Vai ter que ser. Tá, você coloca assim. Não, já estava assim. Estava assim? Acho que deve ficar contando, né? Voltamos. Estamos ouvindo novamente? Isso aí. Voltamos ao vivo. Consigo acompanhar por aqui, Gustavo? Sim. Abre aqui. Apareceu aqui. Você coloca aí. A Jéssica tá aí também? Pronto, entra.
Aquela ali tá normal ainda, né? Pode fechar essa daqui, sabe? Aí, ó. Show de bola. Só um minutinho que a gente já volta aqui o bate-papo, tá, Jéssica? Tá ouvindo a gente bem? Tô ouvindo bem. Show de bola. Jéssica, calma aí. Maravilha. Ô, Dani, então voltando, firme na fé, vai dar tudo certo agora. Agora a gente vai ficar mais 1h30 aqui falando de assunto aqui, que é esse assunto de saúde mental. Ele é tão importante, tão grandioso, que até o podcast que acabou caindo aqui. A internet não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão. Mas a gente vai seguir firme aqui, firme e forte aqui. Voltando aí, Dani, então, as organizações, como é que está o pessoal hoje? Assim, esse assunto hoje ele aflora, todo mundo aí fala sobre os riscos psicossocial, a alteração da NR1, então o empresário ficou todo mundo assustado. Como é que o pessoal chega até vocês hoje? Então, como eu havia dito, então tem algumas pessoas que chegam até nós com essa necessidade, preciso regularizar no documento, no papel. E aí a parte que, né, desculpa, mas graças a Deus eu tenho uma sócia que compartilha dos mesmos princípios, valores, né, e o mesmo desejo de atuação, então não, se for só para regularizar na questão do papel e isso só for realmente fazer por fazer, não. Mas também nós temos, né, o privilégio de trabalhar dentro de empresas com empresários que realmente têm essa consciência da importância desse trabalho, do quanto saúde mental faz toda a diferença, o quanto para a gente chegar nos resultados que uma empresa precisam dos processos. E quem faz os processos são as pessoas. Então, vamos começar a olhar as pessoas vão fazer os processos e os processos vão gerar esses resultados e aí todo mundo ganha. Então, assim, que bom que nós temos empresários que têm essa consciência e RHs que são super parceiros e que dá todo o subsídio, apoio, suporte para realmente fazer o trabalho acontecer. Então, isso é maravilhoso. Aí não tem como não ter resultados, né? Então, todo mundo ganha, todo mundo ganha. Aí fica mais fácil. Sim. Isso. E contribuindo um pouquinho, Roberto, Gustavo, Dani, eu acredito que é aquelas empresas que têm pessoas no centro, né? Sim. Então, claro que eles querem faturamento, eles querem resultados, mas quando vê que isso, quem vai trazer são as pessoas, é aí que está o diferencial. Então, empresários que têm esse olhar direcionado para as pessoas, sabendo que são elas que vão trazer tudo isso que eles esperam, né, de retorno, principalmente financeiro, é aí onde está o diferencial e é aí onde a gente quer atuar. Porque é aí é onde a transformação acontece. É onde vai fazer sentido todo esse nosso trabalho. Não vai o pessoal cumprir uma lei, cumprir uma obrigatoriedade, mas ele realmente trazer um diferencial para a empresa, né? No sentido de que, olha, a minha empresa ela realmente olha as necessidades das pessoas, é um espaço onde se tem segurança psicológica, onde a gente faz gestão de pessoas realmente para entender os potenciais, oportunidades que todas as pessoas têm. Né? A gente está 100% pronto, né, para determinado cargo, função, e a maior parte, né, é treinado, é desenvolvido. O que não é desenvolvido realmente é uma questão de valores, princípio, caráter, ética, e talvez é aí onde a gente já entra olhando, né? Será que o empresário ele tem esse olhar humano? Ele tem as pessoas como sempre, as pessoas que estão trazendo resultado para ele, ou não? São só números. A
só quero cumprir a lei, eu não quero impactar pessoas, eu não quero transformar pessoas. Então, aí é um olhar de nós, enquanto plurales, a gente leva em consideração, até porque a gente já viveu realidades, como a Dani disse no início, né? De lideranças que não desenvolvia, lideranças despreparadas, organizações que não tinham ali as pessoas no centro. Então, isso também é um diferencial que nós, enquanto consultoras, já entramos com esse olhar. A gente já tenta, nesse primeiro contato, ter esse mapeamento da própria visão. Se a gente consegue sensibilizar o empresário nesse momento para ele entender essa importância, é ótimo. Mas em alguns casos não tem como, né? Então, mas realmente, até tem uma frase que eu ouvi, acho que foi ontem, né, Jéssica? Eu vou falar, você vai saber falar se foi ontem ou foi antes. Que a empresa, quando ela entende que ela tem os gargalos, aonde ela precisa fazer as adequações, mas quando ela também enxerga os potenciais e o quanto o ser humano realmente pode ser moldado, pode ser transformado. E aí essa pessoa foi e falou assim, uau, então nós temos uma pedra bruta para ser lapidada? Então olha que lindo. Legal. E olha que investimento realmente de humano, né? Olha, dá para lapidar, eu quero investir nisso. Então assim, eu fiquei encantada, falei, olha, então... Legal. Nós temos trabalho por aí e vai ter resultados maravilhosos referente a isso. Legal. O outro ponto que eu queria comentar também é o seguinte, você comentou ali sobre absenteísmo, acho que foi até a Jéssica comentou, eu acho bem interessante, lógico, como um antigo gestor, né, eu sempre tinha esse olhar para o absenteísmo ali da empresa, ou até voltado a um determinado setor, ali, a gente tentava ali mapear para ver qual que era a causa. E provavelmente é um trabalho que vocês têm esse olhar. Vocês enxergam com o início do trabalho, que eu sei que ele é a longo prazo, isso pode fazer reduzir, ou pode também identificar quais são as causas desse absenteísmo. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais, quando vocês estão fazendo essa parte de diagnóstico, como é que vocês começam a enxergar a parte do absenteísmo ali dentro daquela empresa, principalmente voltados aos CIDs daí, voltado à saúde mental, e os trabalhos aí que depois fazem que isso reduza dentro das organizações. Bem, Jéssica, quer falar? Posso falar? Então, o que acontece? Quando a gente se depara com um histórico desse, então tem um colaborador que está apresentando vários atestados, novamente, vou até ser repetitiva nesse aspecto. Então é um problema que ou está na empresa, ou é um problema da pessoa, a pessoa quer jogar para a empresa, ou é frescura e ela quer ficar em casa. Então, assim, às vezes a gente tem esse olhar não humano referente à ação. Então, qual que é o nosso posicionamento referente a isso? Buscar o histórico do colaborador. Quando começou, teve alguma situação que desencadeou, teve alguma situação pessoal que desencadeou nisso, para fazer esse filtro e fazer as tratativas. É necessário encaminhar para a rede, para o acompanhamento psicológico? Então, vamos. É algo dentro da empresa que foi identificado que está causando isso? Então a gente vai fazer as tratativas daqui para ver o que a gente consegue, talvez remanejar esse colaborador desse ambiente e colocar em outro. Então aí vai fazendo as adequações mediante ao histórico do próprio colaborador. Quando começou, o que agravou e trazer esse colaborador para perto, né, para entender realmente o que está acontecendo e cuidar desse colaborador enquanto ele é responsabilidade da empresa. Então essa não é descartar, então vamos, tá adoecendo, tá dando problema, vamos descartar como se fosse um número. Então, é tirar, inclusive, essa cultura de que nós somos apenas um número. Somos, sim, substituíveis, mas somos únicos. E é ponto. Por isso que cada um tem seu CPF. Então, somos únicos. Então, a gente trabalha também dentro dessa individualidade, quando tem esses casos. De novo, para chegar na causa, né? Não só os sintomas. Senão, não vale a pena. Boa, que aula, hein? Jéssica, quer comentar alguma coisa? Como que a gente interpreta, né, essa questão da pessoa estar se afastando com uma certa recorrência, né, apresentando clima pesado. Eu acho que tem que entender, né, se são questões pessoais, se questões dentro do ambiente de trabalho, ele falou perfeitamente. Porque, assim, se questões pessoais, é necessário a empresa ter esse olhar humano também, né, no sentido de que o líder ali, responsável por aquele colaborador, talvez organizar a questão do turno de trabalho, a rotina, as entregas,
Porque a gente sabe que pode ser um período passageiro, na maioria das vezes é. Só que quando a pessoa se sente cuidada, valorizada, ouvida, ela tende a mudar, né? E não só apresentar, mas passar a mudar, informar, ou até negociar mesmo a questão do próprio trabalho. E isso tudo, né, claro, de acordo também com aquilo que a empresa espera, né, os resultados, os impactos que aquilo ali também está causando, tudo pode ser manejado, né? Só que tem que ter essa segurança, essa transparência, essa abertura também desse colaborador poder falar se é algo pessoal ou se é algo da própria gestão, da própria rotina do trabalho, que isso está adoecendo, está impactando, e por isso que ele apresenta tanto atestado, está se afastando do trabalho. Então é um ponto de atenção onde, se um já está assim, a tendência é que outros também comecem, né, a apresentar o mesmo comportamento. Então é um sinal de alerta que precisa ser analisado e propor, né, ações de acordo com as necessidades ali, seja questões pessoais ou profissionais, para adequar e trazer um resultado melhor, né? Então eu vejo o absenteísmo como um olhar tipo de estratégia, apresentando muito atestado, vamos entender, não vamos deixar de buscar ao direito do colaborador, só entrega lá no ambulatório, justificou a falta e vida que segue. Não, a gente tem que olhar aquilo ali como um ponto de atenção e a necessidade de intervenção, né, caso seja necessário. E aí tem uma ferramenta que talvez agora no início da minha fala vai parecer que não faz sentido, mas é o feedback, que muitas lideranças elas acabam usando essa ferramenta feedback só no momento de críticas, né? De críticas até construtivas, mas as críticas, né? E é uma ferramenta que eu falo que salva vidas, porque aproxima a liderança do colaborador. Então, quando tem esse feedback de entender como que você está, como que está o trabalho, né? Então traz essa proximidade. E aí teve uma situação que aconteceu e eu fiquei encantada. A liderança já tem essa prática, não documenta, mas tem essa prática, né, de ter esse feedback com a equipe, com o colaborador. E olha a importância disso, desse vínculo e da liderança ter essa consciência do quanto quem ela impacta na pessoa que está junto dela, tanto porque a gente passa a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho. Então, é uma segunda vida ali. Então, olha que legal. E aí, esse colaborador não estava bem. E aí, se aproximou, tô vendo que você não está bem. Quer tirar o dia para você descansar, ver o que precisa ser feito? Tira um dia. A empresa perdeu o funcionário por um dia. Só que ganhou esse funcionário para muito, muito tempo. Fidelizou esse colaborador ali, porque ele se sentiu reconhecido, ele se sentiu visto, ouvido. E imagine como que ele compreendeu a importância da pessoa dele, do cuidado. Se a empresa está me liberando hoje para cuidar da minha saúde, então eu também preciso ter esse cuidado comigo. Então foi uma troca. E olha como isso faz toda a diferença. É claro que não vai tirar uma semana de folga, não é nesse extremo, mas essa sensibilidade de entender. Não, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Não, eu vou parar 20 minutinhos. Então, a gente está mostrando também para o colaborador, essa liderança está mostrando para o colaborador, eu me importo com você, eu me importo com a sua saúde. E automaticamente a gente vai mostrar ao outro que ele também tem que, peraí, eu preciso cuidar de mim, para também conseguir cuidar da empresa dele. Então, isso é fantástico. No meu ponto de vista, é quando a gente realmente consegue fazer a engrenagem rodar do jeito correto. Então, é só uma pincelada, e a ferramenta feedback é maravilhosa. Aquele olhar humano, né, cara? Isso, né? É humano. Isso é bacana. E não é todo dia que a gente está bem, né? Então, assim, eu falo que o líder, ele tem uma função muito grande na gestão de pessoas, de saber como que é cada pessoa, cada liderado seu, e ter a sensibilidade de verificar, poxa, o Gustavo hoje não está dia bem. E vou lá perguntar para ele o que aconteceu, tal, se é da empresa, se não é. Então, eu acho que o primeiro ponto é estar próximo. E, assim, a ferramenta feedback, ela é muito boa. Por quê? Quando o líder está próximo e ele dá um feedback, seja positivo ou negativo, gera confiança. Sim. Quando o seu gestor ele está longe do liderado,
e gera uma desconfiança. Porque assim, poxa, eu não sei o que o meu gestor está pensando, entendeu? E tenho certeza, todo mundo, lógico, quando está trabalhando lá, você está na sua organização, qual que é a maior preocupação? Desligamento. Sim, você não tá Aí, pronto. aí o líder passou lá, ele está com outro problema, assim. Você já viu, você já sabe, né? Já. O líder passou, ele não estava com um cara legal, ele estava numa reunião assim, que às vezes não foi legal ali e tal. Ixi, olha lá, tá estranho. Acho que ele já vai ter desligamento. E olha, ele não falou bom dia comigo hoje. Nossa, acho que vai me desligar hoje. Então, isso gera ali, desperta no trabalhador uma desconfiança. Uma insegurança psicológica. Segurança psicológica. É. Né? E aí, isso não é legal. Então, quando ele está próximo, dando feedback, poxa, pelo menos ali, o trabalhador está sabendo. Eu aprendi bastante com o gestor, ele estava trabalhando muito longe, estava no Paraná. Você chegou a pegar a época do Ludovino, da fundição? Ludovino, com certeza. Ludovino foi o supervisor da empresa onde eu trabalhei, e ele me ensinou o seguinte: dê todos os feedbacks para o seu trabalhador, porque quando se ele precisar ser desligado, ele vai ter ciência. Por que eu aprendi isso? Porque a gente tinha situações de trabalhadores que não estavam se adequando ao clima da empresa, à cultura da empresa, diversos aspectos ali, e esse gestor, ele sempre ia falando em algumas coisas voltadas à segurança do trabalho, ele, determinado trabalhador lá, ele não estava ali se adequando, e ele falou, olha, a gente já falou, eu já falei para ele, já dei vários feedbacks, e eu vou ter que tomar uma decisão. Mas isso eu achei legal da parte dele, que ele falou assim, eu já dei todos os feedbacks para ele, só que ele não quis colocar em prática. E aí, a empresa dela tem que tomar uma decisão. Então, quando o trabalhador ele realmente ele não quer se adequar mesmo, ele já recebeu feedback negativo e ele não quer, aí a decisão vai tomar ali um caminho, entendeu? Mas também eu vou na linha do feedback positivo, porque isso também faz diferença, entendeu? Às vezes um simples elogio não precisa ser formal. Um café aqui, cara, hoje você foi fantástico. Hoje você aqui no podcast aqui, você arrasou, cara. Então, é um simples elogio que, poxa... É uma semente que a gente planta e a pessoa, a hora que rega, vai longe. Você foi bem, Gustavo. Não, mas faz toda a diferença essa questão de feedback, porque a gente fala muito, trabalhar com transparência. Esse é o exemplo real de uma transparência. Você está gerando essa clareza para o colaborador, olha, a gente está encerrando aqui, ou porque não está atingindo as suas expectativas, ou porque esse ambiente está te adoecendo, ou porque nós já falamos sobre várias questões e você está adoecendo e não quer mudar. Então, assim, dá para trazer essa transparência, essa honestidade com o colaborador e com os processos. Então, acho que isso é fundamental. Ô Dani, só uma perguntinha aqui também. A gente falou de um começo, né, do meio ali de participar de um projeto e participando um pouco do final, assim, de um projeto. Como é que funciona quando vocês recebem, no caso, uma denúncia? Ou como é que funciona esse pós? Como que é tratado isso? Não sei se você pode abrir para nós aqui como é que funciona. Não precisa citar nomes, só dar um exemplo. Uma denúncia como anônima. Qual canal? É isso. Canal de denúncia. Canal de denúncia. Bom, o canal de denúncia, então, ele vai para uma equipe que às vezes um empresa, comitê, alguma coisa que tem. Mas, por exemplo, chega um colaborador e fala, olha, tô com problemas com uma liderança que está fazendo uso de autoridade, está denegrindo a minha imagem. E o que a gente faz? Apura, sempre. Então, faz esse acolhimento, entende a dor desse colaborador e assim, novamente, por isso que é importante ter profissionais com essa sensibilidade, né? Não para tomar atitudes mediativas, porque talvez é uma interpretação ali da situação e que não a gente precisa realmente averiguar, então uma tomada de decisão impulsiva pode causar problemas maiores. Então, também de ter esse profissional consciente, equilibrado. Então, chegou essa denúncia. Beleza. E aí começa, então, todo esse mapeamento.
quantas pessoas trabalham ali, vamos observar como que é a questão do clima mesmo, do ambiente, e aí faz essa observação. Nos próprios treinamentos, a gente vai filtrando, já vai criando estratégias para que de uma forma, de uma comunicação verbal ou não verbal, isso saia dentro de um treinamento, que seja um estudo de caso, ou que seja numa dinâmica, que a gente consiga já filtrar e fazer essa análise comportamental dessa pessoa, antes de chegar de fato. E aí depois, verificou, né, então teve as evidências, conseguiu fazer toda a parte que precisa ser feita, aí é a tomada de decisão. O que vai ser feito. Hoje a gente fala muito de comitê, às vezes, né? Sim. Cria-se um comitê ali, pelo fato de ter esses riscos aí, de ter essas denúncias, né? Hoje, na sua visão, qual que seriam as pessoas ideais para participar desse comitê? Assim, do nosso corporativo ali, quais os setores, os departamentos que são pertinentes estar nesse meio hoje? De um canal de conduta, por Isso, exemplo? isso. Vai muito da escolha da empresa, mas o RH seria interessante estar ali, então, a questão, por conta de trabalhar com pessoas, talvez alguns colaboradores, mas teria que ser analisado de uma forma, alguém do jurídico, mas teria que ser analisado muito o perfil realmente dessas pessoas. Legal. Porque corre-se o risco, né, ou até mesmo de um terceiro, da própria empresa que você contrata, se tem um terceiro que faz esse filtro, porque às vezes corre o risco da denúncia ser justamente para a pessoa que está ali dentro do comitê, e aí o que a gente faz, né? Então, por isso que é sempre bom também ter uma pessoa de fora para fazer esse filtro, para fazer essa análise dos direcionamentos de como vai ser tratada a questão de denúncia. Show de bola. Então, é bem importante isso. Produção, tô vendo aí que tem algumas pessoas na live aí com a gente. Começou a entrar bastante gente aqui. Legal. Acho que eu tô vendo aqui a Simone Leal, é psicóloga. Mas, gente, Tá aqui com a gente também. Deixa eu ver aqui. Dri Alves, deixa eu ver se é Dri Alves aqui, acho que é. Tony, foi meu aluno, um profissional aí que tá lá na Zanadinho. Um abraço, Tony. Rodrigo tá aí com a gente também. Rodrigo, ó, parabéns pela live semana passada, ó, excelente, hein? E tá dando resultados aí, né? Tá bombando. Mas assim, tem muita coisa aí que a gente vai estar divulgando. O Roger tá aqui com a gente também. Então, o pessoal que tirou um tempinho aqui para tá aprendendo, né? Porque a gente sempre está aprendendo. E, Dani, você, a Jéssica, vocês deram uma aula aqui pra gente. Estamos partindo para o final do nosso podcast. Eu queria ver já, o Fábio está entrando também na nossa live. Vocês deram uma aula aqui pra gente sobre, quando a gente fala de saúde mental, a nossa área da segurança, a gente tinha aquele receio e tal, como que eram as aplicações, o famoso questionário. E assim, vocês mostraram pra gente que não é só o questionário, não é simplesmente fazer um questionário, não é simplesmente a documentação. Então o trabalho vai muito além, e eu acho que o trabalho que vocês fazem, ele vai muito além. Então eu queria desde já parabenizar tanto você, Dani, como a Jéssica, pelo excelente trabalho que vocês fazem, e vocês foram excelentes aqui, passando um pouquinho pra gente aqui do conhecimento de vocês, na prática, né, que é o que torna pra gente interessante. Gostou? Gostei, tô quase calma, gente. Quase calma. Quase calma. Ela chegou aqui, todo mundo fica nervoso. Depois que saiu os cortes aí seus, você fala, cara, olha eu falando desse Nossa, jeito. nem parece que eu tava nervosa. Gustavo. Bacana. Eu queria agradecer, Dani, Jéssica, por estar aqui com a gente. Deu uma aula para nós e assim, leva de lição aprendida para nós também, né, Beto? Sim. A gente que está na área da segurança, a gente sabe a dificuldade que é. E uma coisa que vocês comentaram aqui muito bacana, que às vezes profissionais. Né? Não adianta eu, técnico de segurança do trabalho, querer implantar, às vezes, não, tem profissionais que são adequados para isso. Né? Então, a Pulgares hoje, é difícil falar, hein? Rapaz, é um trava-língua isso aí. Eu fui fazer um stories hoje, rapaz, dois stories de manhã e tal, pulares, mas parabéns pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Já desejo aí que Deus abençoe vocês a cada dia,
Tem um potencial gigantesco isso aí, né? Acredito muito nisso aí também. Então a gente fica à disposição, né? A gente também trabalha em empresa, né, Beto? Então a gente está à disposição, se caso precisar de alguma coisa, alguma dúvida, nós estamos juntos, tá bom? Eu gostaria de agradecer e até reforçar, né, que nossa fala, nossa abertura, no sentido de realmente falar como o nosso trabalho acontece, porque a gente acredita que tem trabalho para todo mundo. Com certeza. Tem muita empresa que precisa dessa transformação. Então, assim, obrigada por esse espaço, para que a gente consiga, né, realmente compartilhar o nosso fazer, o nosso diferencial, e que mais pessoas qualificadas repliquem isso também e façam essa diferença. Porque todos nós, pelo menos eu, quanto a Jéssica, nós temos o mesmo pensamento, o mesmo propósito de transformar empresas, de realmente ajudar pessoas, equipes e lideranças e tudo mais. Então, eu espero que as pessoas que estiverem nos ouvindo, que for ver depois, realmente se sintam inspiradas em fazer o processo da forma correta, para que a gente chegue no objetivo real da NR1, que não é assustar, não é ganhar dinheiro apenas, mas é realmente olhar para as pessoas, como a Jéssica disse, como o centro de tudo. Então, para ter resultados, precisamos de processos e precisamos de pessoas saudáveis para fazer tudo isso. Então é esse o meu recado. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Eriquinha. Jéssica, muito obrigada. A Jéssica mandou aqui no chat aqui, mas ô Jéssica, fala pra gente. Posso falar rapidinho também? Deve, você deve falar. Roberto, Gustavo, quem tá aí no bastidor também. Agradeço você por essa abertura, a oportunidade. E gostaria, inclusive, de deixar um conselho, né, para os colegas de vocês, né? Boa. O pessoal que trabalha com segurança do trabalho, que é: leve a sério os riscos psicossociais da mesma forma que leva a sério os outros demais riscos, né? Porque Boa. a gente vê aí nos números o quanto isso necessita desse olhar humano, desse olhar direcionado para as pessoas. E aí, às vezes, como fica algo muito subjetivo, né? Uma depressão, uma ansiedade, tem ali, às vezes, né, o diagnóstico, se aquela pessoa vai no profissional para ter ali, né, aquilo diagnosticado. Então, muitas pessoas às vezes confundem, né? Falam, isso aí é corpo mole, isso aí é frescura. Então, esse cuidado, né, de olhar para as necessidades emocionais e psicológicas da mesma forma que é olhar um acidente, né, envolvendo questões físicas, né, químicas ou ergonômicas, que nem eu já citei aqui. Então, é esse recado que eu deixo, né, para os colegas aí do SEST, e também com relação aos próprios empresários, né, olhem para as pessoas, porque as pessoas que vão fazer o resultado que você deseja. Então, enquanto você não olhar para as necessidades humanas, sempre vai ficar ali apagando incêndio, ou até mesmo respondendo judicialmente, né, por uma fala meio torta, né, que talvez não era a intenção, mas naquele momento, por uma falta de conduta, de comunicação inadequada mesmo, acabou tendo que responder, né, judicialmente por aquilo, né, numa ação em que o próprio colaborador entra contra a empresa. Então, são esses cuidados que a avaliação dos riscos psicossociais do nosso trabalho enquanto consultoria, né, vem para poder cuidar e ajudar e apoiar tanto o RH como o pessoal aí da segurança do trabalho, como os próprios empresários. Então, estamos aí, precisou, chama a gente. Boa. Obrigado, Jéssica. Bom, fazendo o encerramento aqui do nosso podcast, gostaria de agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente, que deixaram um tempinho aí para estar aprendendo aqui, conforme nós aprendemos, né, Gustavo? Então, eu falo que é um momento de aprendizado. Nós vamos fazer os recortes desses vídeos também, que vai sair muito recorte bom, muito bom. Quase 2 horas de live. Quase 2 horas de live, mas assim, de assunto que ele, além de render, ele gera muito aprendizado para a gente. E assim, eu queria até aproveitar também, depois a gente vai fazer um recorte sobre isso, mas você que é empresário, você que é dono da empresa aí, que quer cuidar do seu trabalhador, não quer
simplesmente fazer um papel, porque só o papel não resolve o problema. É cuidar de pessoas, que é o trabalho que vocês fazem. Que isso assim, que eu levo para casa hoje. Vocês cuidam de pessoas. E esse é o trabalho. Tá? Então procurem aí a Pluralis. Isso! Pluralis aí, que vai atendê-los ali. Saiu, hein? Saiu. Então vai atender vocês aí de forma maestral aí e assim, e vai cuidar de pessoas. Eu acho que é isso que é importante. Hoje em dia, as empresas precisam entender que, como a Jéssica comentou, cuidar de pessoas vai fazer diferença. Se você quer um resultado na sua empresa, cuide de pessoas. Isso mesmo. Excelente. Pessoal, muito obrigado, pessoal que nos acompanhou até esse momento. Desculpem aí os imprevistos, né, que aconteceu aqui, a live caiu devido à internet, mas isso é normal, né? Quem sabe faz ao vivo, como diz aí a nossa produtora aí, né? Então, muito obrigado, um forte abraço, você que nos acompanhou. Você encerrou? Não, eu virei minha câmera comigo. Apareceu o seu rosto. Pessoal, muito obrigado, uma ótima noite para você, que Deus abençoe, fique com Deus, até mais, hein? Tamo junto. Eu vou encerrar por aqui. Pelo amor de Deus. Vou encerrar aqui. Me assustei comigo mesmo. Só consigo encerrar aqui. Você já encerrou? Não. Pode encerrar. Pode encerrar por aí? Mas salve. Peraí, gente. Pode encerrar, se encerrar, você consegue. Encerrar agora, só apertar? Isso. E agora? Compartilhar? Peraí. Já perdeu uma filmagem, nem perdeu outra, não. Baixar. Aquela que caiu, perdeu? Eu acho, vamos ver, eu acho que sim. Não. Porque na hora que a internet não dava dando pra baixar. Não. Aí apertou. Mas não tem problema, não. O que importa é esse vídeo aqui. Ah, é? Tá gravando Esse também? aí tá gravando tudo. Aí, Esse só aqui. grava só Mas você. vai só você. Ei.